Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, vamos dar prosseguimento à análise do nosso livro, Anotações de Processo Civil. Nós estamos tratando da terceira parte do livro, que versa sobre os processos nos tribunais. Estamos a analisar os recursos e nos últimos vídeos nós analisamos os pressupostos intrínsecos de admissibilidade. A partir de agora, nós vamos iniciar a análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade e eles são três as espécies dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade: a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Vamos começar a analisar, como está destacado na tela aí para os senhores, a tempestividade do recurso como um pressuposto processual extrínseco, portanto. Vamos lá. O recurso precisa ser tempestivo, ou seja, tem de ser interposto dentro do prazo para ele previsto. Se o prazo não é observado, ocorre o fenômeno da preclusão temporal, que está expressamente previsto no artigo 223 do CPC. Em regra, é de 15 dias o prazo para interposição dos recursos previstos no CPC. A exceção são os embargos declaratórios, cujo prazo é de 5 dias. Vejam a esse teor o artigo 1003, parágrafo 5º, e o artigo 1023, especificamente sobre os embargos de declaração. Aplicam-se aos prazos recursais todas as normas sobre prazos. Aqui merecerão destaque as regras específicas sobre prazos para recursos. O termo inicial para recorrer, em regra, é computado a partir da intimação da decisão ao advogado público ou privado, ou, no caso desse segundo, à sua sociedade profissional quando constituída, ao defensor público ou ao Ministério Público, é o que consta do caput do artigo 1003 do CPC. Mas quando a decisão é prolatada verbalmente, em sessão no tribunal, ela se aperfeiçoa e se torna pública desde tal momento, sendo possível desde logo dela recorrer, ainda que o prazo só se inicie depois, com a intimação acima referida. Nesse caso, se o recurso é interposto antes da intimação, nem por isso ele será intempestivo. Nos termos do artigo 218, em seu parágrafo 4º, será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Aqui nós temos uma superação, como eu costumo falar para os alunos em sala de aula, uma superação da jurisprudência defensiva do STJ, que afirmava existir, àquela altura, o recurso intempestivo por prematoriedade. Esse dispositivo, parágrafo 4º do artigo 218, veio para combater esse fenômeno. Já quando o ato decisório é proferido em audiência, os advogados, defensores e promotores públicos ficam desde logo dele intimados, computando-se a partir da data da audiência o prazo recursal. É o que consta do parágrafo 1º do artigo 1003. Mas para que tal regra seja aplicável, é imprescindível que eles tenham sido previamente intimados para participar da audiência. Se o recurso é interposto por alguém que até então é terceiro em relação ao processo,
cumpre-lhe observar o prazo aplicável às partes. Mais especificamente, o prazo aplicável à parte em benefício de quem seu recurso poderá redundar. Se não há como se aferir isso, ou seja, não fica claro que o provimento do recurso do terceiro trará benefício para qualquer das partes, vale o prazo que se encerrar por último. Então, o último prazo a ser extinto. Se uma decisão foi proferida antes de o réu ser citado no processo, por exemplo, uma liminar de tutela de urgência, as famosas tutela provisória inaudita altera pars, tal decisão deverá ser-lhe comunicada por mandado, conjuntamente à citação. Vale dizer, serão cumulados 2 mandados, um de citação para que ele participe do processo e o outro de intimação da decisão proferida. Conforme consta do parágrafo 2º desse mesmo artigo 1003, o termo inicial do prazo para recorrer, nessa hipótese, será regido pelas regras dos incisos 1º a 6º do artigo 231. Mas note-se que, se houver vários réus, o dia do começo do prazo para recorrer não será o da última das datas a que se referem esses incisos. Ou seja, não incidirá o parágrafo 1º do artigo 231, que é aplicável apenas à contestação. Aplicar-se-á, isso sim, o parágrafo 2º desse artigo 231. Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente. Em regra, considera-se interposto o recurso para fins de aferição de sua tempestividade, uma vez protocolado em cartório, isto é, no órgão judiciário competente, ou no local ou forma previstos nas normas locais de organização judiciária ou ainda em legislações esparsas. É o parágrafo 3º do artigo 1003. Por exemplo, é comum que as leis de organização judiciária prevejam locais de protocolo descentralizado. Na vigência do Código anterior, apenas o agravo de instrumento era considerado como interposto para fins de tempestividade, uma vez entregue na agência do correio para ser remetido postalmente ao tribunal competente. Os demais recursos até poderiam ser enviados por via postal, mas a correspondência precisaria chegar, ser aberta e protocolada no tribunal antes do fim do prazo, para que se configurasse a tempestividade. Esse era o enunciado de número 216 da súmula de jurisprudência predominante do STJ. Vejam, a tempestividade de recurso interposto no STJ é aferida pelo registro no protocolo da Secretaria e não pela data da entrega na agência do Correio. No CPC de 2015, a interposição através da remessa pelo Correio aplica-se a todas as espécies de recurso e a tempestividade é verificada não pela entrega no protocolo, mas pela data de postagem. Vejam o parágrafo 4º do artigo 1003 do CPC. O enunciado de súmula 216 do STJ, portanto, está superada. O protocolo do recurso pode dar-se, ainda, por via eletrônica, observadas as regras específicas da Lei 11.419 de 2006. Há casos em que, no local em que tramita o processo, há um feriado inexistente no tribunal que julgará o recurso. O prazo é contado de acordo com os dias úteis no local em que a decisão é proferida, mas o tribunal que vai receber o recurso pode desconhecer o feriado local e, por isso, contar o prazo diferentemente, reputando ser intempestivo um recurso que não o é. Em vista disso, a lei imputa expressamente ao recorrente o ônus de comprovar o feriado local no ato da interposição do recurso. É o parágrafo 6º do artigo 1003. Essa exigência em si não concerne a tempestividade do recurso, mas sim a sua regularidade formal, que será examinada a seguir. Vamos a ela agora. Regularidade formal, como a segunda espécie dentre os requisitos, dentre os pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Regularidade formal. O recurso precisa adequar-se a certas exigências formais para que possa ser admitido. Vigoram os princípios da tipicidade mitigada e da instrumentalidade dos atos processuais. Mas há parâmetros mínimos que a petição recursal precisa observar, sob pena de se inviabilizar até mesmo, em termos práticos,
a possibilidade de compreensão da questão pelo órgão julgador do recurso. Assim, o recurso precisa ter fundamentação. Quem discorda de uma decisão tem o ônus de apontar as razões de sua insurgência. Nos recursos de fundamentação vinculada, que são aqueles destinados ao ataque de um específico tipo de defeito, é imprescindível que a fundamentação contenha a invocação daquele típico defeito, sob pena de o recurso não ser conhecido. Se o defeito existe mesmo, isso concerne ao juízo de mérito recursal, mas se não houver nem mesmo a alegação do suposto defeito, o recurso não ultrapassará o juízo de admissibilidade. É o que se passa nos embargos de declaração. Tem de veicular a alegação de que existe uma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Também acontece isso no recurso especial, a alegação de violação a normas federais infraconstitucionais, assim como no recurso extraordinário, alegação de violação de normas constitucionais. No recurso extraordinário, põe-se ainda um requisito adicional de fundamentação, consistente na demonstração da repercussão geral da questão ali discutida, parágrafo 2º do artigo 1035. É também imprescindível a veiculação do pedido recursal, a fim de que se indique se a insurgência é total ou parcial. Se o que se busca é a reforma ou a cassação da decisão, e, sendo reforma, em que sentido e para que fim? Nesse ponto, aplicam-se as diretrizes de flexibilidade e de instrumentalidade das formas. Considera-se haver pedido se ele, embora não formalizado ao final, é extraível do contexto da peça do recurso. No agravo de instrumento, há ainda requisitos formais especiais, quando ele não é interposto em processo com autos eletrônicos. Em primeiro lugar, temos a apresentação obrigatória de cópias de peças do processo em primeiro grau, com a declaração de sua autenticidade, artigo 1017, incisos 1º e 2º. Em segundo lugar, a comunicação ao primeiro grau da interposição do recurso perante o tribunal, parágrafos 2º e 3º do artigo 1018. Como afirmado no item anterior, a comprovação de ocorrência de feriado local é também aspecto atinente à regularidade formal do recurso, embora relevante para a aferição de outro pressuposto de admissibilidade que vimos ainda há pouco, que é a tempestividade. Então nós vamos ficando por aqui, analisamos 2 dos 3 pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Vamos deixar o terceiro para tratar de forma separada, ele é um pouco mais extenso, que é o preparo. Então nós vamos ver o preparo como o último dos requisitos extrínsecos de admissibilidade no próximo vídeo, no nosso próximo encontro. Então por hora é só, meus amigos, fiquem todos com Deus e até a próxima.